Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da UFC. Então, antes da gente mergulhar no nosso conteúdo, vamos fazer aqui uma breve introdução. A primeira coisa que a gente se pergunta quando a gente vai estudar um assunto é para quê? Então, para quê? Por que um futuro engenheiro metalurgista precisa ou deve estudar mecânica? Bom, as respostas são muitas, né? Podemos enumerar algumas delas aqui, começando por criar soluções para problemas de engenharia. A gente vai ver no andamento do curso que as soluções que nós vamos elaborar para resolver os problemas de mecânica são transferíveis para as soluções de problemas de engenharia. As técnicas, as ferramentas, os recursos intelectuais que a gente vai precisar usar para encarar um determinado problema de mecânica, certo? E resolver esse problema e criar uma solução para esse problema é muito parecido com as técnicas e as ferramentas e os métodos matemáticos e intelectuais que a gente vai precisar para resolver um problema de engenharia. Outra resposta do para quê é exercitar as nossas habilidades analíticas. Então, ao resolver problemas de mecânica, nós modelamos o nosso cérebro, nós ensinamos o nosso cérebro a pensar de uma forma que é necessária para resolver problemas de engenharia. Então, estudar mecânica exercita, modela o cérebro do futuro engenheiro. Outra razão é ativar a criatividade. A gente, para resolver problemas de mecânica, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa inventar as soluções. A gente precisa sair de uma situação onde a solução não existe para uma situação onde a solução existe. A gente precisa ser criativo para poder descobrir e criar a solução para o problema. Outra coisa é aprimorar a comunicação técnica e escrita. Um engenheiro e uma engenheira precisa ter muito capricho com a sua comunicação técnica, seja ela oral e escrita. Principalmente a comunicação escrita. Quando você for escrever relatórios, quando você for escrever projetos, você precisa se comunicar de forma clara, direta, precisa, usando a nomenclatura correta, para não gerar dúvidas na pessoa que vai ler. E finalmente se divertir, porque afinal de contas, mecânica é divertido. E nós vamos usar uma bibliografia desses dois livros, Mecânica para Engenharia, o volume de Estática e o volume de Dinâmica, desses autores, J. L. Marian e L. G. Craig, da LTC Editora. Eu estou mostrando aqui a 6ª edição, mas qualquer edição desses dois livros é igualmente boa. Bom, então, a base teórica exigida para seguir bem esse curso tá colocada aqui nessa transparência. Vocês vão ver que nós precisamos, né? Nós vamos precisar de conhecimentos de matemática e de física. A matemática, basicamente, cálculo, derivadas e integrais e sistemas de coordenadas e vetores. E a física é, basicamente, o conteúdo de Física 1, né? de mecânica de Física 1. Então, para quem ainda se sente meio, né, inseguro com esse conteúdo ou está um pouco enferrujado, é a hora de dar uma parada, buscar o seu livro de cálculo fundamental, buscar o seu livro de física fundamental e rever esses conceitos de matemática e de física, tá? A gente vai ver que o conteúdo do nosso curso de mecânica, ele é um conteúdo que vocês já viram. Vocês já viram praticamente tudo que a gente vai ver aqui, vocês já viram no curso de Física Fundamental de vocês, e as ferramentas matemáticas vocês também, a maioria delas vocês também já viram no curso de Cálculo Fundamental. Então, basicamente, o nosso curso de Mecânica, ele difere daquele curso de Física 1 de vocês,
que vocês já fizeram, porque é um curso mais voltado para mecânica, para engenharia. Então nós vamos ver problemas e abordagens de mecânica que são mais adequadas para a área de engenharia. Bom, então na prática, o que é que nós vamos fazer nesse curso? Nós vamos exercitar, exercitar e exercitar. Nós vamos resolver problemas de mecânica para engenharia. É basicamente isso que nós vamos fazer. Ou seja, nós vamos fazer musculação para o cérebro. Nós vamos exercitar o nosso cérebro para ele ficar em forma, para que vocês possam depois estudar os conteúdos mais específicos para a engenharia metalúrgica que vocês vão precisar daqui para frente. E sempre surge uma pergunta, porque a gente sabe que todos esses livros, textos de hoje em dia, todos eles têm um manual de solução, e o manual de solução está aí disponível nas internets, e todo mundo baixa e todo mundo tem acesso ao manual de solução, com as soluções dos problemas que são propostos nos livros, né? Então sempre tem essa pergunta: como o estudante pode tirar o melhor proveito possível do manual de solução? Tá? A resposta é muito simples: jogando no lixo. O manual de solução não é para os estudantes. O manual de solução é para o professor poder fazer a bravata de dizer que consegue resolver todos os exercícios do livro. Então, pegue o seu manual de solução, jogue no lixo. Ele não serve, ele atrapalha. Lembre-se bem, você quer criar soluções para os problemas. Você não quer entender as soluções criadas por outras pessoas. Bom, então falando em solução de um problema de mecânica, então vamos ver aqui em um slide como que a gente define, como que a gente formata e como que a gente resolve um problema de mecânica. Primeira coisa vamos pegar o problema e vamos isolar um corpo ou um conjunto de corpos, que nós vamos chamar de subsistema, para estudar. Uma vez isolado, a gente identifica todas as forças que agem nesse corpo ou neste conjunto de corpo, né, de corpos, nesse subsistema, e a gente representa tudo em um diagrama de corpo livre, que nós vamos depois explorar muito a construção de diagramas de corpo livre, certo? E aí a gente combina todas essas forças, soma as forças vetorialmente e estuda os seus efeitos nesse corpo, nesse conjunto de corpos ou no subsistema, usando a segunda lei de Newton, né, que é o somatório das forças é igual à massa do nosso sistema vezes a aceleração do nosso sistema. E aí, nesse caso, a gente tem duas opções. A primeira é, se o sistema não está acelerado, o somatório das forças que agem sobre ele é igual a zero. Aí, nesse caso, a gente diz que o sistema está em equilíbrio. Se não, a gente diz que o sistema está no movimento acelerado, né? E aí o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Um sistema em equilíbrio a gente pode dividir em dois tipos de sistemas. Corpos rígidos em equilíbrio, que são tratados na disciplina de estática, que é o que nós vamos ver nesse curso. E se o corpo for deformável, aí a disciplina que trata disso é mecânica de materiais, que vocês vão ver aí no futuro próximo de vocês. Em se tratando de movimento acelerado, nós temos também uma subdivisão, tá? Quando nós estamos lidando com corpos rígidos, a gente fala de dinâmica, que é o que nós vamos ver aqui, mas também nós podemos lidar também com mecânica dos fluidos, né? Que vocês também vão ver aí num futuro próximo de vocês. Então vamos dar aqui dois exemplos do que a gente acabou de falar, tá? O primeiro exemplo é, imagine que você está num show de música, né? Aquela multidão de gente, né? Todo mundo balançando para lá, balançando para cá, pouco espaço, umas pessoas encostadas nas outras, fazendo força, um faz força no outro, o outro faz força no um, aquela coisa toda. Então, vamos isolar o nosso sistema, certo? Escolher essas três pessoas e vamos isolar esse nosso sistema. Isolando esse nosso sistema, nós temos várias forças que são aplicadas no nosso sistema em razão dos vários contatos que o nosso sistema sofre
das outras pessoas que estão na multidão. E aí, então a gente pega todas as forças, todas as interações e soma todas as interações e tem uma força resultante. Daí para frente, se essa força resultante for zero, nosso sistema está em equilíbrio. Se ela não for zero, ela é igual a massa vezes a aceleração, o nosso sistema está no movimento acelerado. Vamos usar um exemplo mais parecido com as coisas que a gente vai ver nesse curso, que é um bloco em um plano inclinado. Então, a gente tem um bloco amarrado aqui por uma corda nesse plano inclinado. Então, vamos analisar o nosso sistema. Vamos isolar o bloco, vamos estudar o bloco. Isolando o bloco, tá? Nós temos o bloco aqui com todas as forças que estão agindo sobre o bloco. Tem a força peso, tem a tração da corda que está puxando o bloco, tem a força normal de contato entre o bloco e a superfície e tem a força de atrito, certo? Que está agindo aqui no bloco. Então, nessa situação, a gente teria que simplificar o nosso problema, é um problema bidimensional, dividindo o problema nas suas duas dimensões. A gente define um sistema de referência, que uma das direções do nosso sistema de referência seria a direção normal ao contato, e a outra referência, e a outra direção, a direção normal ao contato. E aí a gente consideraria as forças que estão atuando em cada uma dessas direções, faz o somatório dessas forças e observa, se o somatório das forças for zero, o objeto está em equilíbrio naquela dimensão. Se não, ele está em movimento acelerado naquela dimensão. Observando que as duas dimensões, por serem perpendiculares, elas são independentes. Então, nós podemos analisar o movimento ou o equilíbrio do objeto em cada uma das duas dimensões de forma isolada. Então, como eu já havia mencionado, neste nosso curso, nós vamos estudar estática e dinâmica de corpos rígidos. O que é um corpo rígido? Bom, um corpo rígido é um objeto que não se deforma sob a aplicação de uma carga. Então, basicamente, um corpo rígido é aquele objeto que, ao ser aplicado uma força nele, as distâncias internas entre os seus vários componentes se mantêm sempre inalterado. Um corpo rígido não se deforma sob a aplicação de uma carga. E aí a estática, ela lida com o equilíbrio de corpos sob a ação de forças. Os corpos podem estar em repouso ou se movendo a velocidade constante, ou seja, eles não estão acelerados. Lembrando, movimento a velocidade constante é equivalente a repouso. Repouso é velocidade igual a zero. Constante igual a zero. E a dinâmica lida com o movimento de corpos sobre a ação de forças, um movimento acelerado. Tá? Então, continuemos. Nós vamos estudar a mecânica newtoniana, que foi elaborada pelo Isaac Newton, que todo mundo já conhece, já ouviu falar. E antes da gente passar para o nosso conteúdo, vamos aqui discutir alguns conceitos fundamentais. Então, nós temos o conceito de espaço, certo? Então, localiza a posição de um ponto no espaço, né? Descreve o tamanho de um sistema físico. Então, nós temos espaço, comprimento, né? Áreas, volumes, né? Então, tudo isso é relacionado com esse conceito de espaço, tá? Posições, comprimentos, áreas e volumes. O outro conceito fundamental é o tempo, certo? Que é a medida da sucessão de eventos. É uma quantidade básica da dinâmica, né? Porque na dinâmica a gente vai observar o movimento acelerado, uma sucessão de eventos acontecendo. E isso não é nada mais, nada menos do que a medida de tempo. E a outra quantidade é a massa, né? Que é a quantidade de matéria de um corpo, certo? E ela é também a medida da inércia de um corpo, né? A resistência que o corpo vai ter a mudar de velocidade. E a gente observa que espaço, tempo e massa são conceitos absolutos e independentes uns dos outros, tá? E o quarto conceito que nós vamos lidar no nosso curso é o conceito de força, né? Que representa a ação de um corpo em outro corpo, o que a gente vai chamar de uma interação. A força tem
4 características, digamos assim. O ponto de aplicação da força, a direção da força, o sentido da força e a sua magnitude. Então, lembrando, toda força é descrita por essas 4 quantidades, tá? E a força é um conceito derivado de conceitos absolutos. A força, ela depende dos outros conceitos que a gente viu aqui em cima de espaço, tempo e massa. Então, uma força é o resultado de um contato ou de uma ação à distância específica, como atração gravitacional ou interações eletromagnéticas, tá? Vamos continuar aqui dos nossos conceitos fundamentais e vamos falar do conceito de massa, né? Que é uma propriedade do objeto, uma propriedade da matéria. É a quantidade de matéria, a quantidade de substância que tem naquele objeto, tá? E a massa, ela é absoluta, ela não muda de um lugar para o outro. Se a massa de um objeto é 50 quilos aqui em Fortaleza, ela é 50 quilos em Paris, ela é 50 quilos em Marte, ela é 50 quilos na galáxia mais distante que nós temos daqui da nossa Via Láctea. Já o peso é o resultado da atração gravitacional da Terra em um corpo que tem massa. Então, em planetas diferentes, o peso de um objeto é diferente, ainda que ele tenha a mesma massa. E aí, com isso, a gente faz algumas idealizações, porque o mundo real é muito complicado da gente lidar, então a gente faz algumas idealizações, algumas aproximações para simplificar os nossos tratamentos dos problemas que a gente vai resolver. Então, a primeira idealização que a gente faz é de uma partícula. Tá? O que é uma partícula? É um corpo com massa cujas dimensões podem ser desprezadas, ou seja, é um objeto que só tem massa e não tem tamanho. É uma idealização por quê? Porque tudo tem um tamanho, por menor que seja, tem um tamanho, né? A outra idealização é o corpo rígido que a gente já falou, né? Um corpo em que a variação da distância entre quaisquer dois de seus pontos é desprezível para os propósitos do problema. A gente falou lá que o corpo rígido, a variação entre as distâncias é zero, o corpo não se deforma. Mas assim, nada não se deforma, tudo se deforma um pouquinho, né? Então, na nossa idealização, essas deformações elas são desprezíveis para os propósitos do problema. E, finalmente, a última idealização que nós vamos fazer é o ponto de aplicação de uma força. A gente disse que uma força tem um ponto de aplicação. Mas só que um ponto é uma coisa que não tem dimensão. Então, um ponto não existe. Então, todas as forças elas estão aplicadas ou numa área, ou num volume, né? Ou uma coisa desse tipo. Mas nós vamos fazer essa idealização e dizer que uma força está concentrada, aplicada em um ponto do corpo. Esse ponto, por exemplo, pode ser o centro de gravidade, se a gente está falando da força-peso, ou pode ser o ponto de contato na superfície de contato entre os dois corpos, tá? Nós vamos aprender como calcular centro de gravidade um pouco mais na frente, por exemplo. E então a gente fala das 3 leis do movimento de Newton. Na primeira lei diz o seguinte: uma partícula originalmente em repouso ou movendo-se em uma linha reta com módulo da velocidade constante tende a permanecer nesse estado, desde que a partícula não seja submetida a uma força desequilibrada. Então, trocando em miúdos, um objeto tende a manter o seu estado de movimento, a não ser que uma força externa haja sobre ele. Então, um objeto tende a ficar em equilíbrio, a não ser que uma força externa haja sobre ele. Ou seja, um objeto é um objeto de estudo da estática. Na segunda lei, diz que uma partícula de massa m acionada por uma força desequilibrada F experimenta uma aceleração A que tem a mesma direção que a força e uma magnitude diretamente proporcional à força. Ou seja, a velha história de que o somatório das forças externas é igual à massa vezes a aceleração do objeto, que é a equação fundamental da mecânica newtoniana. Com isso, a gente tem um movimento acelerado e é o tópico de estudo da dinâmica. E, finalmente, a terceira lei, que diz que as forças mútuas de ação e reação entre duas partículas ou dois corpos são iguais, opostas e colineares. Então, é
aquela coisa que a gente sempre fala, né? Para toda força há uma reação de igual magnitude, de mesma direção e sentido contrário. Uma é chamada ação e outra é chamada reação. É fundamentalmente importante que a gente se lembre que as forças de ação e reação elas agem em corpos diferentes. Tá? Se ela agisse no mesmo corpo, as duas se anulariam e nenhum objeto ficaria sob efeito de uma força externa desequilibrada. Não haveria movimento acelerado.